Terá foi lembrado daquele que até começou e morreu com 205 anos. Abraão foi lembrado como o pai da fé. Aquele que não se intimidou. Aquele que não olhou para as coisinhas pequenas. E isso inclui Isaac. Porque quando nós fazemos um comparativo com Deus, tudo se torna pequeno na nossa vida. Porque Deus é aquilo que é mais importante, aquilo que é mais precioso, é o nosso maior tesouro. Tudo abaixo de Deus se torna coisas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Virão coisas. Então, há único momento que Deus dá nome, o que é realmente importante para Ele é o reino dos céus. E a única coisa que você deve focar na sua vida é o reino dos céus, porque o resto da sua vida se tornam coisas. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais esta semana, por a semana que passou, para a semana que estamos, pela semana que virá, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Porque quando estamos no Senhor, meu Pai, integralmente, conscientes e tementes no Senhor, todos os dias é um dia melhor do que o outro. Porque até, meu Deus, os problemas, as situações, as adversidades, é uma lapidação de caráter para gerar um movimento. O Senhor é um Deus, meu Pai, que se movimenta a todo momento. E quando, meu Deus, nós não nos movimentamos, nós perdemos o nosso propósito. Porque como o próprio Paulo diz, combati o bom combate e terminei a corrida. Meu Deus, é aquele, meu Pai, que está correndo, aquele que está combatendo, aquele que está guardando a sua fé, aquele que não está parado, meu Deus. Aquele, meu Pai, que mesmo, meu Pai, esperando no Senhor, renova as suas forças e voa alto, meu Deus. Porque quando esperamos no Senhor, nós somos carregados, meu Deus. Nós criamos asas, nós subimos, meu Pai. E eu quero, meu Pai, pedir, carregue os teus filhos, traga aqueles que pararam, permaneça, meu Pai, dê força para aqueles para continuar, e que todos nós tenhamos, meu Pai, uma só visão, olhando, meu Pai, permanecendo os nossos olhos fixos no alvo. Meu Deus, e o alvo é Jesus Cristo. Porque, meu Pai, fora dele não há tesouro, não há riqueza, não há propósito, não há alegria, não há força, não há paz, não há força, meu Deus, não há continuismo, meu Deus, não há, Senhor, a cura, libertação, livramento, meu Deus, porque como o Senhor mesmo diz, eu sou o seu muro de fogo. Meu Deus, e nós somos totalmente dependentes do Senhor. E eu peço, derrama, meu Pai, uma porção a mais de graça para o nosso povo. Nós estamos prestes, meu Pai, a chegar no meio deste propósito. E obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por estar, meu Deus, nos mantendo firmes, focados, determinados, meu Deus, em um só objetivo, em agradar ao Senhor, meu Deus. Porque quando agradamos o Senhor, meu Deus, quando buscamos ao Senhor, quando a tua justiça, meu Pai, baseada, Senhor, na tua palavra, o ouvir, o falar e o praticar, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas, e eu declaro, meu Deus, um dia de glória, Senhor. Meu Deus, um fechamento, meu Pai, de um trimestre do mês. Faltando, meu Pai, esses próximos, meu Pai, 10 dias, quase 10 dias, Senhor, para finalizar este mês. Eu declaro, meu Pai, que será, meu Pai, o melhor final de mês da nossa vida. Meu Pai, de contratos assinados, vendas concretizadas,
profetizadas, curas e libertações, causas na justiça, meu Pai, sentenças judiciais, meu Pai, livramentos, derrubadas, meu Pai, uma derrubada de diagnósticos médicos, meu Pai, contra o nosso povo. Será, meu Pai, uma sucessão de testemunhos, de glórias, de vitórias, meu Pai, de resgates. Meu Deus, eu creio, como eu estou orando e declarando, nós veremos a nossa família sentada ao nosso lado, toda a nossa casa, meu Pai, servindo ao Senhor, como a palavra de ontem. Eu escolho Deus, meu Pai, eu escolho o Senhor, eu escolho te servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é assim, meu Pai, que nós vamos viver, porque essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigado, Senhor. Senhor, continue falando, conduzindo a cada um de nós, e que possamos ser cheios do Espírito Santo. Meu Pai, que o Teu Espírito tome os corações. Meu Pai, que a sombra do Altíssimo tome as nossas vidas, e que este muro de fogo seja estabelecido, meu Deus. Eu creio, eu agradeço, tomo posse, e peço, meu Deus, que esta reunião, meu Deus, se torne no mundo espiritual um divisor de águas na nossa vida. É em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Claro que você é mais que vencedor. E repita comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo: eu bebo Espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Vira para essa pessoa e fala: muito boa noite para você, parabéns, terceira semana, será a melhor semana da sua vida, uma semana de entregas, resultados, definições e respostas, curas, libertações e prosperidade. Já declara na vida dela. Essa é a sua semana, pode crer, essa é a sua semana, eu creio. Eu declaro vida, da mesma forma, eu declaro vida, declaro poder, prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. A palavra que a bispa trouxe ontem é uma palavra muito forte. E eu creio que Deus, Ele quer que nós venhamos entender, e eu vou reforçar aqui esta palavra hoje. Quando nós vemos um homem se levantar como Josué, um homem que ele esperou o tempo certo, um homem que entendeu o propósito. Eu acredito que tem um versículo aqui que fala muito, é a cara de Josué, Tiago 1,3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A fé dele era algo tão forte, tão vivo, que mantinha ele focado no mesmo lugar, até o tempo que Deus os tiraram, e houve toda a transição, e tudo aquilo que havia sido plantado foi lembrado. No momento que chegou o tempo de Josué assumir. Escolham hoje. Quantos de nós temos a cabeça de Terá? E eu posso pegar esse propósito como um exemplo perfeito da vida de muitos. Antes era fabricante e adorador. Depois parou de fabricar, mas continuou sendo um adorador. Até saiu da terra de Ur dos Caldeus. Até começou o propósito dos 52 dias. Mas chega num tempo, neste processo, que nós temos que escolher. Ou eu vou continuar com aquilo que me levou a sair daquele lugar, focando no alvo e não no processo
Isso nós vemos muito no livro de Neemias. Tudo que você pensar, Neemias viveu, sentiu, presenciou. As ameaças, os julgamentos, a zombaria, o descaso. Porque neste processo nós vemos muitas coisas, inclusive vendo que os próprios irmãos estavam vendendo por falta de dinheiro, por falta de muitas coisas, a miséria, a escravidão estava reinando naquele lugar. Vendiam as suas filhas para comprar terra, porque já não tinha mais terra. E os próprios irmãos que cobravam juros, os próprios que eram lá para estar juntos com eles neste propósito, mas eram aqueles que mais escravizavam o próprio povo. E o processo da reconstrução foi essa. Ele saiu, ou melhor, o processo da libertação, da reconstrução foi esse. Ele foi, ele ouviu, ele orou, ele jejuou, ele saiu, ele teve as permissões, ele visitou, ele trouxe a consciência, ele viu o problema, ele chamou o pessoal, ele gerou luz naquela situação, começaram a reconstrução, e toda aquela situação foi em cima de problemas, de ameaças, de situações. Terá, ele saiu daquela terra com objetivo para Canaã, mas por algum motivo ele parou em Harã. E muitas vezes os maiores motivos que nos seguram no meio do caminho, seguram as nossas conquistas, seguram uma vida plena, uma vida completa, seguram os planos de Deus, os próprios sentimentos. Coisas que geram uma afetividade, você começa a se pegar em coisas que você não pode se apegar, crenças que você não pode mais ter. E muitas pessoas têm uma mentalidade de Terá. Tem até a força de começar, começou o propósito. Passou a primeira semana, passou a segunda semana, mas começaram a parar. Porque o problema não é o propósito. O propósito dos 52 dias, a maneira que você lida com este propósito, a maneira que você lida na sua vida. É assim que você faz quando você começa um curso, é assim que você faz quando começa uma dieta, é assim como você faz quando começa um relacionamento, quando você começa um emprego. É assim que você faz na sua vida. Muitos não têm a força de continuar. Eu já falei aqui que na minha parede tem um papel, que eu deixo muito claro, impresso ali, bem visível para mim, que não existe fracasso, existe desistência. E é assim que eu acredito. Porque a minha Bíblia me mostra isso. A Bíblia fala sobre Paulo que combateu o bom combate, porque tem combates que você precisa combater, e os maiores combates, as maiores lutas da nossa vida são as lutas internas. Amém, pessoal? Eu terminei a corrida, e aqui não está falando de quem chegou em primeiro ou quem chegou em último. Aqui Deus fala que existe uma corrida que você não sabe qual é as situações que você vai encontrar nesta corrida, o tempo que você vai encontrar nesta corrida, tempo de chuva, tempo de sol, tempo de neve, tempo de calor. Você não sabe a distância dessa corrida, você não sabe o tanto de tempo que você vai ficar nesta terra, mas o ponto é que você guardou a sua fé. Porque a prova da sua fé gera perseverança. Então, quanto mais fé, baseado na palavra de Deus, baseada nas direções que o Espírito dá a você, mais você se agarra à palavra e não a solta por nada, menos lugares você vai parar. Porque talvez Terá parou para descansar neste percurso,
E ali coisas começaram a acontecer, e o dia virou semana, e a semana virou mês, e o mês virou ano. Amém, pessoal? Tem pessoas que vivem assim. Não entende que nunca vai ficar mais fácil. Saul, ele tinha o primeiro dia para resolver o problema com Golias. A cada dia que ia passando, ia ficando mais difícil e ia influenciando mais as pessoas que estavam ao seu redor. Então nunca ficará mais fácil no segundo dia. Você só tem hoje. Se o problema chegar hoje, é hoje que você pode resolver. É hoje que você deve resolver. É hoje que você tem graça para resolver. Então, se a situação chega hoje na sua vida, você precisa entregar, perdoar, renunciar, confessar. Você precisa resolver. Porque, diferente do que muitos vivem, o diabo ele não fica esperando uma oportunidade. O diabo, ele mesmo, ele joga setas, ele vai jogando pensamentos para criar uma oportunidade. E se você dar o lugar às vozes, aos problemas, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você vai parar. E é por isso que você não pode dar ouvido. Você não pode dar ouvido ao problema. Você não pode dar ouvido ao problema. Você não pode ouvir, porque aqueles soldados do acampamento que estavam junto com Saul, a Bíblia diz que quando eles viram, eles correram. Davi ouviu, Davi não viu. E Davi, ele se preocupou com aquilo que você deve se preocupar. Com a recompensa. Amém, pessoal? Porque a recompensa é muito alta. Você precisa entender que não é só a recompensa nesta terra, mas é a recompensa que te aguarda nos céus. Não é recompensa de alguns anos que você vai ficar nesta terra, mas na eternidade que te aguarda. Então, ele só perguntou o que vão dar para aquele que enfrentar aquele homem. Ele perguntou 2 vezes, mas se ele tivesse parado para discutir com Eliabe, porque no meio da nossa jornada para resolver um problema e ganhar a nossa recompensa, sempre vai ter pessoas da nossa família que vai influenciar as nossas paradas e os nossos atos corajosos. Os nossos atos de rompimento, os nossos atos para concluir esta corrida, sempre serão os de casa que vão querer parar a sua jornada, que vai fazer você parar no meio do caminho, porque como eles não conseguiram, ele também não quer que você consiga, porque você será a prova que era possível. Mas Davi, ele ouviu, até ele questionou o que eu fiz agora, e ele se focou para o problema que era real. O problema dele não era Eliabe, o problema dele era Golias. O problema de toda uma nação era Golias. E ele foi, e o que ele se apegou era com as vitórias que ele já havia conquistado. Terá como próprio lugar onde ele parou, talvez foi ali que o filho dele morreu, que Arã deu o nome do lugar e ali morreu. Tem pessoas que por causa de problemas, de situações que morrem na sua vida, se envolvem tanto com um problema, abraçam um problema e aquele problema vira a sua boia, vira o seu escudo. E quando alguém falar, não, é porque eu vivi isso aqui, é porque eu perdi isso aqui, é porque eu não tive isso aqui, é porque não foi me dada a oportunidade disso aqui, é porque eu machuquei a minha perna, é porque eu não tenho condição de fazer isso aqui, é porque vai faltar se eu fizer isso aqui. Então é melhor eu ficar com aquilo que é seguro. Eu não sei o que vou encontrar em Canaã. Por quê?
talvez ele ouviu o que ele iria encontrar. Quando você vê, quando ele morre e ele vai para Canaã, a Bíblia relata o que Abraão encontrou lá. Tinha muitas pessoas que estavam morando lá. Tem pessoas que preferem ficar num lugar pequeno, que é seu, do que enfrentar lugares grandes e dominar e ser lembrado na história como aquele que não ficou no lugar cômodo. Como o próprio Pedro no barco. Ele podia ter ficado com seguro, mas ele quis ser aquele que fosse lembrado como o segundo homem que andou sobre as águas. Mas os outros não foram lembrados. Você pode contar histórias daqueles que andaram, você pode contar a sua própria história. É uma decisão sua. E todos os dias nós temos essa escolha. Eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eis que coloco diante de você a opção de continuar e a opção de parar. A opção de ser tomado pela coragem ou ser tomado pelo medo. Porque Deus não te deu um espírito de medo, não te deu um espírito de covardia, mas Ele deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então nós temos isso já. E o fato é que muitos não acreditam. E muitos começaram a se envolver com situações, e mais uma vez, até pode ter tropeçado em algo neste percurso dos 52 dias, mas acreditou que não ia acontecer nada, ou foi tomado pelo erro e aquele erro determinou o seu ano. Não, o seu erro não pode determinar o seu ano. O Senhor, a Bíblia diz, se eu não estou enganado em Romanos 8, que o Senhor se ira, o seu furor é acendido, é aumentado com a desconfiança, com os erros repetidos e a manipulação da verdade. Então a questão não é você errar, é você continuar errando no mesmo lugar. A questão não é você ter algum problema durante este processo. É questão você entender que todos os problemas, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Se essa situação aconteceu, é que o Senhor quer que você avance uma milha a mais. E no momento que morreu Terá, Abraão foi chamado com 75 anos. E é muito importante isso. Porque Terá tem alguns versículos, Abraão tem capítulos. Terá foi lembrado daquele que até começou e morreu com 205 anos. Abraão foi lembrado como o pai da fé. Aquele que não se intimidou. Aquele que não olhou para as coisinhas pequenas. E isso inclui Isaac. Porque quando nós fazemos um comparativo com Deus, tudo se torna pequeno na nossa vida. Porque Deus é aquilo que é mais importante, aquilo que é mais precioso, é o nosso maior tesouro. Tudo abaixo de Deus se torna coisas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Virão coisas. Então, há único momento que Deus dá nome, o que é realmente importante para Ele é o reino dos céus. E a única coisa que você deve focar na sua vida é o reino dos céus. Porque o resto da sua vida se tornam coisas. Porque você só tem agora uma coisa, um objetivo. Você só busca um caminho, você só busca uma verdade, você só busca uma vida. Você só come um pão, você só toma de uma água. Você só é ligado a uma videira. Você só ouve a voz de um pastor. Você somente entra por uma porta e todas juntas têm um nome que é Jesus Cristo. Então hoje, nós podemos ter sido atacados por desânimo, por uma fraqueza,
por muitas coisas que vão tomando a nossa mente, mas você precisa acalmar e focar em Deus novamente. Esqueça o que você viveu. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, isso e surgiram coisas novas. Entenda que esta situação se torna um teste na sua vida. Um teste que você precisa passar por este teste. Você precisa tirar uma boa nota nesta prova. Você precisa vencer aquilo que é o maior problema seu, que é a sua mente. É aquilo que você acredita. Porque nós nunca ficamos somente na nossa atmosfera interna. Nós geramos uma atmosfera externa também. Quando a Terá parou, todo mundo parou. E aquilo que Neemias disse, que é muito importante. Lutem pelos seus irmãos. Lutem pelos seus filhos. Senão você... Não, eu vou te dar mais um motivo. Porque às vezes nós olhamos somente para nós. Mas esse é o momento de você olhar para eles também. O que você vai gerar a partir dali. O que vai acontecer a partir dali. O que você vai conquistar a partir do momento que você concluir esta corrida. A corrida dos 52 dias. Todo dia se torna uma corrida. Você acorda e você começa a correr. Todos os dias nós temos a oportunidade de terminar esta corrida. E como você está terminando a corrida diária? Como você está terminando a corrida semanal? Como você está terminando a corrida mensal? Como você está terminando a corrida anual? Como está sendo as suas corridas? Terá até correu, mas depois parou de correr, viveu mais do que Abraão. Morreu com 205 anos, Abraão 175 anos e fez muito mais. Porque quantidade não é qualidade. Então não fique olhando daquela coisa, sabe aquela coisa pequena? Bispo, eu já sou velho. Eu não tenho mais nada. Bispo, eu estou aqui com 70, 80, 50. E começa a desacreditar em tudo, e desacreditar de tudo. Não se apega nas coisas importantes. Deus pode fazer muito mais do que todos os seus familiares, os seus antecedentes viveram. Deus ele pode mudar a sua história, Deus pode marcar uma geração, de você pode sair um povo forte, um povo vitorioso. De você pode sair, ou melhor, deve sair, a geração que vai mudar esse mundo. A geração que vai levar a mensagem que com Cristo tudo é possível. Nós temos que partir da vitória. Se chegou em mim, é para mim. E tem pessoas que fazem isso, não acreditam que é para você. Se Deus te chamou, é para você sim. E eu gosto muito da maneira que Deus fala com Abraão. Porque ele fala para Abraão, já prometendo tudo aquilo e já mostrando aquilo que ele vai viver. Deus ele jura pelo seu próprio nome. Deus ele faz para a sua própria glória. Não é por nós, é por ele. E quando ele chamou Abraão, ele sabia que Abraão faria tudo aquilo que ele projetou, planejou para ele. Mas ele precisou tomar uma atitude. E eu vejo muitas pessoas tomando essa atitude, é uma das atitudes mais inteligentes. Se nós não conseguimos mudar o lugar, eu vou mudar do lugar. Eu preciso mudar do lugar. Porque este lugar não é mais para mim. Eu preciso sair dos lugares de procrastinação, eu preciso sair dos lugares de comodismo, os lugares de morte, os lugares que não vão dar aquilo que eu preciso, muito pelo contrário, vai atrasar a sua vida. Eu preciso sair da atmosfera de pessoas que vão atrasar a minha vida. Eu preciso parar de adorar a deuses. Eu preciso ouvir agora somente um Deus.
Eu preciso confiar em Deus, porque toda a caminhada de Abraão tinha um sentido. E aonde ele chegava, ele levantava altares. Porque aonde você chega, Deus que precisa ser elevado, foi Ele, é por Ele. Você precisa construir os altares, você precisa gerar memórias nos lugares. E o que ele fez, um dos primeiros altares que ele criou, foi ali entre Betel a oeste e Ai a leste. É só você ler depois. Ele criou, no meio ele levantou aquele altar. Nós precisamos levantar os altares. Elias, ele reconstruiu os altares antes do fogo, antes de Deus, da operação de Deus na nossa vida. Quais são os altares que você precisa construir? Quais são os terás que você precisa matar? Você precisa escolher aquilo que Deus está mandando e te direcionando e te ordenando e te conduzindo no dia de hoje. Nós estamos tendo muitas palavras. E uma das coisas que nós precisamos colocar de maneira concreta, uma convicção na nossa vida, é que eu preciso fazer tudo o que Ele mandar. Tudo. Já parou para pensar que muitas pessoas até querem chegar num lugar, mas os seus desejos nunca se transformam em obras? Você tem muitos desejos, mas você não faz acontecer. E o mundo está aí. O mundo está aí, perdido, mas dando tudo para para a carne, para conquistas financeiras, para conquistas conjugais. Dão tudo, fazem tudo. Estão dando tudo. Quantos nós vemos aí na lista da Forbes, dos bilionários? Quantos aí acreditam nas suas ideias e está executando? E o crente, que sabe que tem um favor de Deus, coloca pouca força, faz sempre pela metade. O que adiantava Maria chamar Jesus, falar para eles fazerem tudo, mas só encherem 6 talhas? Você ia ter somente metade da festa. Então, quando chegou o rei, com Eliseu já doente ali, mandou jogar as flechas no chão, jogou metade, não conquistou tudo. Só venceu metade. E tem pessoas que só estão aí, vence só uma parte dos problemas e nunca vence tudo. Consegue até sair, mas nunca chega. Consegue até adquirir, mas não consegue pagar. Consegue até casar, mas não mantém o casamento. Não persevera. Não confia em Deus, porque sempre está depositando a sua fé em coisas que vão morrer. Tudo que está fora de Deus vai morrer. Não adianta eu depositar minha fé na economia, a economia ela oscila. Num medicamentos falham. Numa esposa, pessoas são falhas. No marido são falhos. No emprego, não. Quantos de nós fizemos as faculdades mais tradicionais e não conseguem vencer? E poucos nem fizeram a faculdade e estão multimilionários. Não existe uma segurança fora de Deus. Se você não focar em Deus e não se ajustar e se alinhar e se vestir do seu propósito, você vai continuar fazendo tudo pela metade, mas vai querer tudo inteiro. Mas o nosso Deus só aceita pessoas inteiras. Foi uma das coisas que ele elogiou Jó. Olha, meu servo Jó, homem íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal. Sim ou não, pessoal? Então Deus, ele se importa. Deus, ele gosta de pessoas inteiras. Pessoas que fazem tudo o que ele mandar.
Pessoas que confiam até o final e não ouvem a palavra e fazem do seu jeito. Se você hoje fala, bispo, eu já fiz, mas não recebi aquilo que eu queria. Tem pessoas que já pegam o mesmo propósito do ano passado, mas não vê o contexto. Não vê o que você estava fazendo fora. Não vê os seus comportamentos. Não enxergam nada. Não enxergam seus passos de fé. Nós precisamos ser como Deus ensinou o povo na saída do Egito. Eles estavam indo para uma direção e do nada o Senhor falou, mude o rumo. E eles mudaram. E até pareceu que o rumo estava errado, porque o rumo gerou a perseguição dos egípcios. Mas quando nós achamos que nós erramos a direção, nós cometemos um erro, era para ter ido para aquele lugar, porque lá não tinha guerra. Deus, ele estava falando, estava mostrando para eles, eu quero eliminar todos os seus problemas. Eu não quero mais que eles sejam lembrados. Não haverá mais egípcios na sua vida. E eles confiaram. Ou melhor, ele confiou, eles não. Ele confiou Moisés, porque precisa de um, né? Precisa de um. E é o que a gente fala muito, Deus está procurando os Neemias. Deus está procurando o Abraão, os Abraões. Deus está procurando os Moisés. É um que coordena. E eu tenho certeza que você é esse um. Você é aquele que Deus chamou, aquele que Deus colocou no coração, aquele que Deus, ele capacitou. Porque uma das coisas que nós ouvimos muito, o menor vale por 100, o maior vale por 1000. E quando os soldados falaram para Davi, falaram, o Senhor vale por 10.000. E eu acredito que nós somos esse exército de Davi. Aquele que vale por 10.000 quer dizer o quê? Que nós vamos valer. E valemos por isso. Então hoje você pode estar sozinho na sua casa, na sua empresa. Mas você tem Deus. Você tem Deus. E se você tem Deus, você tem tudo, você não precisa mais de nada. Nós temos Deus. É interessante que eu abri minha Bíblia aqui e o título de Isaías 36 na mensagem diz, é o destino deles que está em jogo. Isaías 36, depois eu quero que você medita nele. Mas é interessante que, você já parou para pensar que o destino da sua casa, o destino da sua empresa, o destino das suas gerações está em jogo aqui? Escolham Deus. Escolham o Senhor. Escolham permanecer, perseverar, acabar esta corrida. Porque o diabo ele vai querer tentar a todo momento. Em Neemias 4, 5, você via lá, o muro já estava lá, já estava na metade, e o povo estava animado, todo mundo começou na animação, todo mundo estava feliz, o povo estava empenhado, mas aí os problemas começaram a acontecer. No 6, a porta já estava tudo certo, as brechas já tinham sido fechadas, mas as trancas, as portas não tinham sido encaixadas ali. E continuou, Sanbalat e Tobias dizia assim, vem aqui para a gente conversar. Vem aqui, é só um papo, é só uma conversinha. Eu não estou querendo nada, eu só quero conversar com você. E o diabo sempre vai vir com umas propostas, para te gerar curiosidade, você não precisa. Você sabe de uma coisa? Aqueles que sempre param no meio do caminho são os mais curiosos. É os que ficam procurando alguma coisa. Para de procurar alguma coisa, você já encontrou essas coisas. A coisa mais importante da sua vida você já encontrou. Você precisa focar neste propósito. Você precisa retornar e ver aonde você caiu. Veja onde você caiu e retorne para onde você caiu. Volte para o lugar que você se perdeu. Próprio Elias tinha andado tanto, feito tantas obras, matou os profetas de Baal, de Azerá. Era o homem da nação. Um mensageiro ele foi parar para ouvir. E ali ele já estava pedindo a morte. Já foi
já começou a ficar parar e começou a ficar aquele desespero. E a única coisa que o Senhor... É melhor você descansar. Para um pouquinho. Nós precisamos parar e acalmar o coração. E confiar em Deus e voltar a ouvir as palavras. Porque mesmo quando ele foi para a montanha, para a caverna, Deus disse, volta pelo caminho de Damasco. Vai ungir Azael, vai ungir Eliseu, vai ungir Jeú, vai resolver as coisas. Você vai voltar pelo caminho que eu te mandei ficar. É ou não é, pessoal? Então você precisa voltar para o caminho. Você pode ter ido longe. Este é o momento de você retornar para o caminho que você se perdeu. Você ouviu coisas que você não deveria ouvir. Você viu coisas que você não deveria ver. Você falou coisas que você não deveria falar. Você fez pela sua cabeça. Aprenda, volte e ocupe o seu lugar. Porque Deus vai reconstruir os muros da sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus tem projetos grandes, esse será o melhor ano da sua vida. Este será o ano que você vai mudar a sua história, vai mudar a sua geração, o ano que os odres velhos estão morrendo e nós vamos beber deste vinho, este aceleramento de processos. E eu quero chamar alguns testemunhos hoje aqui, que é muito forte e mais uma vez confirmando o que Deus está fazendo no nosso meio, no Ministério Mudança de Vida. Semana passada eu trouxe 7 aqui testemunhos. E assim, a gente tem muitos testemunhos, mas eu quero que você ouça essas pessoas. Não eram testemunhos rápidos, mas que vai te edificar muito, em nome de Jesus. Esther, cadê Esther e a família? Ela fez ontem, vou deixar ela contar, mas é mais uma oferta da viúva que me edificou bastante. Eu falei, não, você vai subir aqui e você vai contar esse testemunho para as pessoas, que vai edificar muita gente, em nome de Jesus. Esther, Deus abençoe. Meu Deus do céu, o que você está comendo? Jesus, amar o tamanho disso, gente. Já está andando já, certeza. Vem cá um pouquinho. Aqui, Esther. Esther, fala como foi a oferta de ontem e conta o que Deus fez em menos de 20 horas. Ontem, quando a bispa estava falando que a gente tinha que colocar as coisas no lugar, eu estava prestando bastante atenção no culto, e aí eu pedi algo para Deus há um tempo, né, há 4 meses, assim que ele nasceu, e aí ontem eu fui e fiz a oferta da viúva, conforme a gente está ouvindo aqui às segundas-feiras. Eu tinha 1,49 na minha conta, exatamente. Atenção, eu mandei para o bispo. 1,49. Cadê a foto aí, bispo? Cadê, ó? 1,40, eu falei, eu quero, mostra a prova aqui da extrato bancário. 1,49. Uma situação que estava há 4 meses travada. Não andava, não caminhava, se tornou um problema na vida dela. E em menos de 20 horas, o que Deus fez, Esther? Eu estava esperando uma liberação do INSS, né, do salário maternidade, que eu já contribuí há um tempo, e Deus liberou para mim hoje às 7h28 da manhã, eu recebi um SMS de que estava aprovada, e era algo que eu já estava pedindo, que eu precisava dessa liberação. Então, ele liberou para mim 4 vezes de um salário mínimo. Sim, que vai ser R$ 6.072. Isso. Então, presta atenção, pessoal. Deus, ele multiplicou uma média de 4.800 vezes. 4.800 vezes 1,49. 1,49 em menos de 20 horas se tornou R$ 6.072. Estou certo? Certo. 1,49. Quantas vezes Deus ele multiplicou mais de 4.800 vezes com o salário do viúvo? Era tudo que você tinha? Tudo que eu tinha. Tudo que você tinha? Tudo que eu tinha. Vocês estão entendendo, gente? Isso é fé. É você acreditar no que Deus está fazendo. É você dar o passo de fé e entrar no mover. Por quê? O no mover da viúva não era agora, não. Já está o quê? Umas 2, 3 semanas e a gente está vivendo isso aqui, quase um mês. E ela decidiu agora. Então, assim, o portal está aberto. Ou os céus estão abertos. Amém, em nome de Jesus. E derramou na tua vida. Amém. Amém? Amém. Amém. Isso tirando as outras bênçãos. Que abençoe, Esther.
Abençoe, querido. Fica com Deus. Gotujo. Bota na câmera aqui, gente. Olha o tamanho dele, gente. Meu Deus, daqui, ó. Vem cá. Deixa eu fazer igual o Simba aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Que coisa gostosa. Eu até falei pra Jéssica, né? Por que eu tive só 2? Eu queria ter uns 4. Mas, enfim. Voltar pro que é importante aqui. Felipe e Gabi, vem cá, por gentileza. É interessante que às vezes as pessoas falam, né? Como o próprio pastor Tadeu, né? Não aguenta mais subir aqui, tanta testemunho, né? Ou melhor, tem que subir todo dia, né? Tem que subir todo dia, pastor. Está liberado, para testemunho está liberado. Não é a primeira vez, não é a segunda vez. Chega mais pertinho aqui, Felipe. Deus abençoe, querido. Gabi. Não é a primeira vez, quem vai falar? Ô, Felipe. Não é a primeira vez que eles sobem aqui. Mas o que Deus está fazendo, ou melhor, o que Deus está derramando semanalmente, diariamente na vida deles é algo absurdo. Eu fiquei muito edificado com o que eu vi, porque eu acompanhei de perto cada passo que eles estão dando. Porque eu lembro, há alguns anos, 2 anos, 3 anos, aquela situação lá. Mais ou menos uns 3 anos. Uns 3 anos. Há mais ou menos, há 3 anos, faltava o básico. A gente está falando de comida, certo? Cesta básica. Cesta básica. Eu dei cesta básica, inclusive eu ajudei financeiramente ele. Não tinha para onde, não tinha de onde tirar. E é interessante, é importante a gente entender isso, porque eles não estão aqui, eles chegaram aqui. Isso é 2 coisas diferentes, pessoal. Eles chegaram aqui, de que jeito? Perseverando. A fé gerando a perseverança. Eles não pararam no meio do caminho. Cada oportunidade que tinham, estavam na madrugada, ofertavam, trabalhavam, e não ficavam só por isso. Eles iam, pegavam as suas maletinhas de óculos, iam em cada prédio, faziam as suas apresentações, chamavam o pessoal, vendia de porta em porta. Então não chegou do nada. Eles estão construindo do zero um projeto de Deus. E os projetos de Deus não é tão rápido, não é tão fácil, mas é seguro. É algo concreto. Está baseado na rocha. E... pode falar. Realmente, bispo, foram tempos no deserto, foi tempos difíceis que nós passamos. Mas, como eu falei as outras vezes, nós sempre sabíamos que aquilo era um processo que nós iríamos passar. Então, o tempo que durasse, nós iríamos confiar em Deus, continuar dizimando, ofertando, derramando o nosso tempo também na obra, onde a gente fazia evangelismo, vinha nas madrugadas, enfim, a gente sempre se entregou muito para Deus, desde o início, porque nós sabíamos que o Deus que derramou na vida de muitas pessoas que aqui estão, tanto aqui como em todas as outras igrejas, eu sabia que ia derramar na nossa vida também. E que aquele tempo que nós estávamos passando era um processo necessário para o nosso crescimento. Sim. Então, eu não estava realmente preocupado. Claro, a gente, quando está no desafio, passando a dificuldade, a gente quer que acabe o mais rápido possível. Mas depois que passa todo o processo, que Deus nos tira do deserto... Entenderam um propósito? Dentro do propósito, a gente agradece a Deus por tudo. Porque hoje, tudo que Deus vem derramando, vem entregando nas nossas vidas, nós agradecemos a Deus, porque aquele período foi importante para hoje a gente valorizar, para que a gente continue fazendo, continue derramando, entregando, porque a gente sabe que nada do que a gente está construindo é pela minha inteligência, capacidade, até porque a gente não tem nada, é tudo de Deus. E eu sei que é o momento que eu parar de entregar, eu também vou parar de receber. Então, esse é o entendimento que nós temos e que Deus colocou na nossa vida desde o início, de sempre estar semeando, entregando, fazendo, porque se nós pararmos de fazer, as coisas também vão parar de acontecer. É aquela famosa frase que o Senhor usa muitas vezes: lembre-se de onde eu te tirei, lembre-se da terra do Egito. A gente tem que lembrar. E por que eu chamei eles aqui, pessoal? Porque não é de agora que ele é um ofertante, um dizimista, um ofertante fiel, um grande Eliaquim.
dá passos de fé que assim não tem como, da onde tirar, ele vai e vive pela fé. E Deus sempre está suprindo. E ele tinha estabelecido, além dos votos, além dos dízimos, as ofertas, ele também assumiu mensalmente 1 metro quadrado, além de tudo, 1 metro quadrado mensal da Taquari, que é um valor altíssimo, e também um valor em dólar, uma quantidade muito considerado em dólar para Kissimmee. Isso é algo que eles estabeleceram na vida deles. E no primeiro jejum que a bispa ela trouxe sobre a transferência de riqueza, falando inclusive de Jacó, falando de Abraão, enfim, falando de toda a palavra que casa muito com o que nós estamos falando aqui. Eles mandaram mensagem para mim e não é de agora que eles tenha a paz de esperar o tempo certo. Eu sei que eles têm projetos, eles têm sonhos, né? Inclusive casa, família, filho, carro dos sonhos. E nesse culto, o Felipe ele mandou mensagem na semana passada para mim, e ele falou: bispo, a Gabi assistiu esse culto novamente, ela já tinha visto, ela estava aqui no culto, e ela assistiu novamente o culto, primeiro jejum, transferência de riqueza. E ele foi e assistiu também, mesma coisa. E eles falaram: bispo, a partir de hoje, nós estamos andando mais uma milha, andando uma milha a mais, estamos dobrando os nossos votos. Estamos dobrando o metro quadrado, estamos dobrando a oferta muito alta, que é em dólar, a gente está falando de vezes 6, quase vezes 6, de Kissimmee. Além dos dízimos que ele dá da empresa, além da oferta que ele dá das empresas. Então eles são radicais. E eles tinham um sonho. Quer falar sobre por que você fez esse voto, Felipe? Sim, eu e a Gabriele, há uns meses, desde maio, mais ou menos, nós estávamos olhando um carro que nós queríamos conquistar, e a gente olhava... Há anos até. Não, sim, anos atrás, na verdade, sempre foi um sonho de consumo, desde quando eu me entendo por gente, sempre foi um carro que a gente queria conquistar. E a Gabriele também partilha do mesmo sonho. E mais ou menos em maio a gente começou a olhar os carros, e a gente começou a olhar esse modelo de carro e tudo mais. Só que nós entendemos que ainda não era o tempo certo para acontecer. E mais ou menos em julho, a gente meio que desistiu de realizar esse sonho agora, iríamos passar só para o final do ano. E com tudo isso, nós falamos: vamos ofertar, vamos fazer as nossas coisas e vamos deixar esse sonho mais para adiante, até porque a gente sempre prioriza a obra e deixa o nosso gosto, os pessoais, por último. E na terça-feira, o que aconteceu? A Gabriele me mandou o culto e eu comecei a assistir o culto. Não passou 12 minutos de culto. Na hora que falou da transferência e tudo mais, de riqueza e tudo mais, eu falei assim: Gabriele, Deus tocou no meu coração para a gente dobrar tanto o metro quadrado quanto o valor que a gente faz de Kissimmee, que realmente não é baixo. Mas na fé, no espírito ali, eu senti que a gente tinha que fazer. E eu senti que com aquela oferta, Deus queria derramar alguma coisa, tipo assim, imediato, como se fosse miojo mesmo. Eu até tremi ali naquele momento que eu falei: não sei o que está acontecendo, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa. Então, vamos fazer o Pix. E nós fizemos esse Pix. E oramos pela essa oferta, e tudo aconteceu. E na quarta-feira, passamos a madrugada aqui. E aí na quinta-feira, sendo bem sincero, eu não esperava o que Deus ia fazer na nossa vida na quinta-feira, que Ele nos abriu a porta e nós conquistamos o carro que nós queríamos. E o que é mais incrível é que nós estávamos projetando para conquistar em dezembro, só que nós iríamos dar o nosso carro como forma de pagamento, que era o HB20 que a gente tinha. E... É uma coisa, desculpa cortar você, Felipe, mas é uma coisa muito interessante, que eles até pensaram em opções de carro. Sim. Eles pensaram: vamos ir para alguma coisa parecida, um pouquinho melhor, mas não era o sonho.
Não, não era. Mas Deus cumpre sonhos. E não foi uma coisa melhor. Deus abriu uma porta para ele depois desse passo de fé na quinta-feira à noite. E terça-feira à noite. Terça-feira à noite. E na quinta-feira, eu não gosto de mostrar isso, mas como é um sonho, coloca para mim. Eles conquistaram o carro que eles queriam, que se vocês estão, dá para ver aí? Dá para ver? E sem custo. É isso mesmo que vocês estão vendo. Não gastaram. Foi sem custo o carro que eles queriam. Um milagre. Sabe, algo assim que é extraordinário, que parece que até piada. Pode falar, Felipe. Você gastou alguma coisa? Você pagou esse carro? R$0 nessa conquista aí. E era o sonho? Sonho de consumo. Era a cor? A cor que a gente queria, o modelo. Do jeito que vocês queriam? Do jeito, veio perfeito, da forma que a gente projetava. Inclusive, tá também no nosso projeto dos 52 dias, eu coloquei que nós queríamos essa conquista, e da forma que veio, impossível, de forma natural acontecer. Porque assim, alguns vão falar, não, bispo, eles foram, mas eles estão aí financiando o carro. O carro está dívida? Quitado, zero, está quitado. Tá a nossa posse, no nosso nome. Quer falar, Gabi? Esse sonho era seu, né, Gabi? Sim, era meu. E nós começamos a ver os carros e a gente desanimava porque a gente falava assim... É interessante que você falou, né? Mesmo ele falando, Gabi, vamos esperar um pouco mais, mas você mesmo depois do voto, você lançou a palavra no mundo espiritual. Nós vamos trocar nos 52 dias, não foi isso? E eu falei, sim. E eu orei por isso. Falei, vai ser nos 52 dias. Não aceito que seja depois, vai ser nos 52 dias. E a gente começou a ver outros carros e... porque desanimamos desse, falamos assim, não vai dar pra gente comprar esse agora. Aí nós começamos a ver uns outros modelos, aí começa a vir aqueles pensamentos, não, diminui o seu sonho. Mas Deus cumpre sonhos e realiza sonhos. Sonhos. Exatamente. Deus é o Deus que cumpre sonhos. Exatamente. Deus é o Deus de José, que cumpre sonhos. Exatamente. Pode passar o tempo que for, mas de uma hora para outra, o sonho é realizado. Exatamente. Vamos para outro que... Isa, vem cá, por gentileza. Tem uns aqui que não saem do altar, né, gente? Mas é sempre coisa nova, sempre estão trazendo, e assim, está me surpreendendo cada vez mais. E assim, são uma grandes bênçãos. Inclusive, Isa, para quem não sabe, gente, é Maraísa, mas eu chamo ela de Isa, todo mundo chama ela de Isa, né? Corretora, tá o nome. Quer falar? É o apelido, né, de Isa. corretora, Isa mesmo. Eu vou tentar resumir rápido em 1 minuto. A Isa, ela já teve várias situações na família, e é interessante que é muito parecido com o Felipe e a Gabi também, a história dela, porque eles precisavam sair de Ur dos Caldeus, eles precisavam sair da terra, precisavam sair da parentela para começar a viver os milagres, não é verdade? Verdade. A parentela é problema, em alguns casos, né? No caso deles, estou falando no caso deles. Então, a parentela foi um grande problema na vida deles. Então, assim, o testemunho dela é muito forte, mas eu estou resumindo um pouco aqui, porque eu quero focar no ponto que ela está novamente aqui. Ela chegou em 2023, aqui mais ou menos em São Paulo, tá? Vou tentar resumir um pouquinho. Vou colocar aqui, no final de 2023, você começou a trabalhar como corretora de imóveis, já início de 2024, mais ou menos a transição ali. Por aí, isso, né? Setembro de 23. Setembro de 23. Chegou aqui, estava começando, não morava em São Paulo, nunca morou em São Paulo. Isso é uma coisa que precisa ser muito pontuado aqui, porque às vezes a pessoa fala, não conhece São Paulo, conhece os contatos, tem contato, não tem ninguém. Tanto que não tem nem a família aqui por perto. Não tem, eu acompanho ela, acompanho o Felipe. Não tem para onde correr, mas que Deus sempre está suprindo. E
2024 inteiro, 2024 inteiro, eu quero colocar um número para mim, coloca para mim. 2024, a Isa, ela vendeu 13, coloca aqui, pessoal, olha aí, ela vendeu 28 imóveis, quando eu acabar de falar, aí vocês colocam, tá? 28 imóveis que gerou, né, vendas de 13 milhões... 13 milhões e 800. 851. Isso. Tá ali, ó. 13 milhões e 851. Isso. Mais trabalho, e ela vendeu 13 milhões 851 e 600. Que é muita coisa para quem... Durante um ano inteiro. O ano inteiro. Vocês estão entendendo, pessoal? Amém? 2024 inteiro. 2025, Deus ele acelerou o processo e de janeiro a junho, ela vendeu 13 imóveis, certo? Certo. 13 imóveis. Então, ela vendeu 13 imóveis e deu o valor de 12 milhões e 166. Neste mês, do dia 7 ao dia 14, que quem lembra, o dia 7 foi a unção da bispa que ela fez aqui, na segunda-feira. 6 foi o início do propósito, 7 foi aquela unção. Ela vendeu 13 milhões 241 e 400 reais em 7 dias com 6 imóveis. Eu vou recapitular para você entender que é igual o povo de Ageu. Presta atenção. 2024, 28 imóveis, 13 milhões. Eu não vou falar os quebrados para ser mais rápido. 2025, de janeiro a junho, 12 milhões. E de julho, dia 7 a 14, praticamente quase um por dia, vendeu 6 e deu o valor de 13 milhões 241, que até o mês de julho, de janeiro a julho, ela vendeu no total de 25 milhões 407 mil e 400 reais. Amém. Glória a Deus. Sem morar em São Paulo. Sem morar em São Paulo. Quem é corretor aqui de imóveis? Levanta a mão. Vai, rápido, pessoal, pode levantar a mão. Isso, sem medo. É possível isso sem Deus? Sem morar em São Paulo? Em 7 dias? É um milagre. Fala um pouquinho, Isa. Parece que eu que fiz o testemunho, né? Não fala nada. Né? Fala. O bispo me acompanha, realmente é um milagre. Sempre eu peço as orações, peço para ele concordar com as minhas vitórias. Inclusive, eu fui no stand lá, né? Que é aqui, um stand lá. É verdade. E eu fiz um propósito, né? Até eu falei da última vez, até para participar da compra da Taquari de 30%, né? Então, todas as minhas comissões, 30% do Senhor. E agora aconteceu algo bem interessante, porque tem quase 2 anos que eu estou nessa empresa e nós tivemos 2 lançamentos de alto padrão. E eu não vendi nenhum apartamento. Eu trabalhei muito e não consegui vender nenhum. E agora nós temos outro lançamento de alto padrão. E dessas 6 vendas, 5 são nesse empreendimento de alto padrão. E eu fiz, só que antes também do lançamento, eu fiz um convite, né? Eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, seja o meu sócio nesse lançamento, porque eu nunca vim de alto padrão. Então, assim, eu quero conhecer, eu quero essa bênção, e eu quero que o Senhor seja o meu sócio. Então, 50% de tudo que eu vender nesse lançamento é do Senhor. Ele é meu sócio. E graças a Deus... E tem um detalhe muito importante, gente. 2024 foi 28 clientes. Mas cada imóvel é um cliente. 2025 foi 13 clientes. Tudo isso aqui foi para um cliente. É forte ou não é, gente? Às vezes você está esperando, não, eu preciso de 6, 7, 8. Não, Deus manda um que faz tudo. Um só. É ou não é? É verdade. Uma família. Uma família. É forte ou não é, gente?
E ela, e tinha meio que, foi uma... O telefone não tinha tocado, o que você me falou lá mesmo aí? Que tinha perdido, como é? Era meio especulando, né? E a pessoa ela tinha desprezado o corretor? Isso, um cliente que entrou e, assim, por curiosidade, e eu atendi e comecei a conversar com ele e ele me indicou essa família que comprou. E ele só estava especulando, porque não era ele que ia comprar. Não era ele. Então, muitos corretores já não ia dar muita importância ali. Mas você foi até o final com ele. Com a fé, porque quando Deus... Você conclui a corrida com esse cliente. Sim. Mesmo ele não ia comprar. Não é fácil. Mas ele conhecia quem ia. Sim, não é fácil, porque a todo momento a nossa fé é testada. Então, é muito trabalho. Teve dia que eu trabalhei até meia-noite nessa semana. Alguns dias, acho que na quarta eu fiquei aqui na madrugada. Na segunda, depois que eu saí da unção aqui, eu já trabalhei até tarde da noite. Então, assim, foi uma semana de muito trabalho. E eu me senti Neemias. A diferença é que eu conseguia tomar banho, né? Sim. Mas era como ele, trabalhando o tempo todo e orando. E, Senhor, o Senhor me deu. E aí as vendas, às vezes, quase caíam. O pessoal quase desanimava. Mas eu estava firme. Falei, Senhor, vai me dar. O Senhor já me deu. E aí, bispo, me ajuda, ora por mim. E o Senhor, realmente, ele me deu essa vitória. E vale a pena ter o Senhor como sócio, viu? Porque Ele defende a gente. Ela vai e ela não para. Vou até o final e cada vez mais vou ofertar mais, vou andar mais. E Deus está derramando, e Deus está derramando. E ela manda mensagem, bispo, vamos continuar. Eu vou até aí, vou pegar a cabeça desse... E vai até o final. E em 7 meses, 25 milhões. É Deus. Amém. Para a honra e Glória glória a Deus. do Senhor. Abençoe, querido. Se coloque de pé, por gentileza. Isso é só mais alguns testemunhos que eu estou mostrando para vocês, para mostrar que Deus, Ele cumpre sonhos. Ele mostra que o impossível é com Ele, mas o possível é conosco. Então, a minha parte qualquer, faça tudo o que Ele mandar. Tudo. Bispo, mas parece que não vai fazer diferença. Tudo. Pode ter certeza, Deus é o Deus dos detalhes. Pega as flores, pega as montanhas, pega as estações, pega tudo. Olha para cada um de nós, cada um é diferente do outro. Então não adianta você encobrir os detalhes, Deus quer ver os detalhes. Os detalhes. E esse povo, se eu falar um A, eles falam, vão fazer exatamente o que eu falar. Por quê? Porque façam tudo o que Ele mandar. Deus está mandando uma palavra, Deus está mandando as mensagens, Deus está mandando, Deus está fazendo, e Deus está derramando, e Deus está derramando, e Deus está derramando. Derramaram aqui, como nunca ofertaram na vida deles, Felipe e Gabi nunca fizeram essa oferta, valor altíssimo, altíssimo, altíssimo. E não é nem, bispo, mas esse é o valor do voto de 52 dias. Não tem nada a ver com 52 dias. Eles fizeram isso como algo que eles estão fazendo mensalmente, é uma lei para eles, é uma lei. E eu sempre vi isso muito... Eu até falava com uma pessoa, e me encanta muito isso, porque não é cogitado mexer no que é de Deus. Não é cogitado. Eles falam como se fosse um boleto de uma prestação de uma casa que pode gerar um despejo na casa deles. Não, eles não cogitam. Olha, a gente tem esse compromisso aqui, porque entra no mesmo compromisso de comida, de casa, é o mesmo compromisso com Deus, não tira. Eles não cogitam, tiro de mim, mas não tiro de mim, então espera um pouco mais. Não, carro não é prioridade, então vou fazer um pouco mais, e podiam já ter trocado de carro, e podiam já ter feito, não, eu vou fazer mais, e eles derramam mais, E o que acontece? Deus manda sonho que não tira R$1 do bolso. Isso é um milagre. É um milagre, eu não vejo isso não é comum, isso é incomum. Do jeito, o modelo, o carro, do jeito que eles querem. É um milagre. Então eu falo isso para edificar a sua fé. E não para você, não sei o que, tal, não acredita, é uma opção. Eu vou ficar com inveja, uma opção também. Bispo, eu vou me alegrar, vou me motivar, é uma opção também. Nós temos opções aqui. E você tem a opção de continuar até o final e ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você tem essa opção de se motivar com estes testemunhos e ver o que Deus vai fazer. Como no caso da Esther e do Gustavo, vieram aqui.
1,49. Deus multiplicou mais de 4.800 vezes em menos de 20 horas. 6.072 reais em menos de 20 horas. Isso é Deus. Isso é Deus. E é isso que você precisa acreditar. Confie em Deus. Derrame em Deus. Transborde em Deus, porque o maior investimento da sua vida é Deus, é o reino de Deus. Pega o seu propósito em nome de Jesus. E eu quero que você apresente ao Senhor o seu propósito novamente e dê este passo de fé, porque eu vou confiar em Deus. Eu vou fazer Deus o meu sócio, porque eu quero romper. Eu não vou mais ficar naquele meio do caminho, nem muito, para não gerar incômodo, nem pouco, para não gerar frustração, não é verdade? Muitos fazem isso, né? Nem muito bonito para gerar inveja, nem muito feio para passar vergonha. Não, você não vai fazer mais isso, não vai viver mais desse jeito. Você vai ser um homem e uma mulher de fé, que está ouvindo a Deus. Por quê? Porque o seu Deus ouve as suas orações. E Ele está te ouvindo agora. Então fale com Deus e declare que neste dia, a partir de hoje, você está andando uma milha a mais e você está assumindo a sua posição, o seu lugar em Deus. Porque Deus vai te honrar. Os céus estão abertos e Deus vai te honrar. Deus está abrindo portas aqui hoje. E eu acredito nisso. Meu Deus! Nós oramos, meu Pai, e pedimos, realize os sonhos, realize os sonhos. Meu Pai, o Senhor é um Deus que realiza sonhos, realize sonhos, realize sonhos. Aonde tem um sonhador, meu Pai, que está esperando no Senhor, mesmo nas prisões, o Senhor vai tirá-lo e vai colocá-lo, meu Pai, em posições altas de honra, meu Pai, de poder, de autoridade, de riqueza, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós declaramos, meu Pai, a cada propósito, a cada pedido, meu Pai, a cada declaração, meu Deus, o nosso povo materializado, concretizado, realizado, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Você que entende, compreende e confia no que o Senhor está colocando no seu coração e decide hoje, bispo, eu me torno hoje um Eliaquim. E você que já é um Eliaquim, eu quero convidar você para nós realizarmos o nosso clamor aqui na frente. Venha aqui na frente. Eu chamo os Eliaquins e os futuros Eliaquins, aqueles que vão fazer essa sociedade com Deus, aqueles que querem fazer de Deus o seu sócio, o seu Deus. Você não vai mais ter deuses, você vai ter um Deus só, como Abraão. Ele ouviu um Deus, e é por isso que este homem foi tão rico, tão abençoado. Ele decidiu romper na velhice, porque ele entendeu que não era a idade, não era a condição, não era o físico dele, mas era Deus. Tudo era Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Antes foi Deus, agora é Deus e amanhã será Deus. Ontem foi Deus, hoje é Deus e amanhã será Deus. Cheguem bem perto, porque para caber todo mundo. E eu quero que você pegue aquilo que representa a sua vida financeira aqui hoje. Aquilo que representa a sua vida financeira, o seu cartão de visita, um boleto, talvez a sua carteira de trabalho, ou uma dívida, uma situação que você não consegue se livrar, algo que está roubando a sua paz, roubando a sua alegria, e os seus projetos. Eu quero que você apresente os seus projetos agora. Eu quero que você decida hoje Deus está sendo meu sócio. Eu vou romper, porque os céus estão abertos. E Deus não está despejando. Deus está derramando. Ele não está pingando, Ele está derramando, Ele está transbordando, Ele está inundando a igreja. E você faz parte disso. Neste momento,
os líderes, orem e concordem com cada propósito, com cada pedido, e vamos clamar a Deus nessa segunda-feira. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento, e nós declaramos, meu Pai, a materialização, a concretização, a realização de cada pedido, de cada propósito, de cada sonho, de cada, meu Pai, painel extraordinário. Eu declaro, meu Pai, a cada pedido, a cada propósito, meu Pai, materializado, concretizado, realizado, cumprido, meu Deus, na vida do nosso povo, meu Deus. Eu consagro, eu declaro, meu Pai, os propósitos materializados, concretizados, realizados, cumpridos. Eu declaro, meu Pai, aonde o nosso povo tocar, prosperará, crescerá, abundará, florescerá. Eu declaro, meu Pai, a cada propósito materializado, concretizado, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que a sua borda, eu creio que a sua borda, meu Deus, o Senhor fará infinitamente mais do que nós pedimos, mais do que nós sonhamos, mais do que nós estamos derramando, meu Pai, no Senhor. Meu Deus, ouça a oração do nosso povo, ouça o clamor do nosso povo, meu Pai, responda o nosso povo, responda a igreja, responda o Ministério Mudança de Vida, responda o Ministério Mudança de Vida, responda o Ministério Mudança de Vida. Abra as portas, meu Pai, abra as portas e derrame na igreja, e derrame na vida dos Eliaquins. Eu declaro, meu Pai, uma inundação, meu Pai, de riqueza, uma inundação de sonhos cumpridos, uma inundação de propósitos materializados. Nós cremos, meu Pai, em resposta, nós cremos em definições, nós cremos, meu Pai, numa construção sólida, nós cremos numa construção sólida. Meu Pai, eu abençoo o nosso povo, eu declaro, meu Pai, os propósitos materializados, concretizados, realizados, cumpridos. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo recebendo essa unção da riqueza, essa unção da riqueza, essa unção da riqueza. Mais, meu Pai, resultado e menos trabalho, mais resultado e menos trabalho, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo, meu Pai, eu declaro sonhos materializados, concretizados, realizados, cumpridos. Eu abençoo, meu Pai, consagro o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, os sonhos materializados, concretizados, cumpridos. Meu Pai, que o nosso povo viva, meu Pai, o extraordinário de Deus, o extraordinário de Deus, o extraordinário de Deus. Eu consagro, meu Pai, meu Deus, eu abençoo, meu Pai, esta família. Eu declaro, meu Pai, a materialização, a concretização, a restauração, a realização, os clientes, o favor, a ideia, a execução, meu Pai, a provisão, meu Deus. Derrame provisão, meu Pai, na vida do nosso povo, derrame provisão na vida da igreja, do Ministério Mudança de Vida. Eu declaro, meu Pai, a geração, meu Pai, de governadores distritais. Esta aqui é os Eliaquins, que são os governadores distritais, aqueles, meu Pai, que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que tomam posse, aqueles que verá o favor de Deus na vida deles. Eu concordo, meu Pai, com estes propósitos, eu concordo, meu Pai, com estes pedidos, eu concordo, meu Pai, com estes propósitos, eu concordo, meu Pai, com estes pedidos, eu concordo, meu Pai, com estes propósitos, eu concordo, meu Pai, com esses pedidos. Eu declaro esses pedidos materializados, concretizados, realizados, cumpridos, respondidos, restaurados. Meu Pai, eu declaro uma restituição, uma promoção. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, uma honra, meu Pai, vinda do Senhor. O Senhor sussurrando os nomes e colocando em lugares altos, em posições altas, como governadores. Eu declaro a geração de governadores, meu Pai, a geração de governadores distritais,
distritais, governadores distritais, eu declaro, meu Pai, a geração de governadores distritais, meu Pai, que a unção da riqueza, meu Pai, o destravamento, o desbloqueio, o aceleramento, meu Pai, seja, meu Pai, realizado, seja cumprido, seja materializado na vida do nosso povo. Eu concordo, meu Pai, com cada projeto, com cada pedido, meu Pai, com cada propósito, meu Pai, com cada painel extraordinário. Nós concordamos e nós agradecemos e confiamos no Senhor, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, abertura de portas, eu declaro um favor, meu Pai, eu declaro uma graça, eu declaro uma visão, eu declaro ideias extraordinárias, eu abençoo e consagro o nosso povo, eu consagro a igreja, eu consagro o Ministério Mudança de Vida, eu declaro, meu Pai, nosso povo vencendo, rompendo, crescendo, evoluindo, meu Pai, eu consagro, meu Pai, eu declaro, meu Pai, rompimentos, crescimento, meu Deus, na vida do nosso povo, eu consagro, meu Pai, eu declaro, meu Pai, a materialização, a concretização, a realização, meu Deus, eu declaro o favor, a prosperidade, a riqueza, a abundância, meu Pai, eu declaro, meu Pai, que aonde o nosso povo tocar, florescerá, crescerá, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro e declaro a materialização, a concretização, a realização, meu Pai, de cada projeto, de cada pedido, de cada sonho, meu Pai, no Ministério Mudança de Vida, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor cumpra os sonhos, que o Senhor abençoe, que o Senhor cumpra os sonhos, realize os desejos, abra as portas, manda os clientes. Eu declaro, meu Pai, os milionários, os bilionários saindo deste culto, meu Pai, meu Deus, um povo rico, um povo próspero, um povo saudável, um povo, meu Pai, feliz, um povo completo, um povo cheio do Espírito Santo, meu Deus. Eu concordo com cada projeto, com cada pedido, eu concordo, meu Pai, com cada sonho, eu concordo, meu Pai, com cada desejo, eu concordo, meu Pai, com os projetos do nosso povo, do Ministério Mudança de Vida, meu Deus, do Ministério Mudança de Vida. Eu abençoo o nosso povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida, eu abençoo, meu Pai, a cada Eliaquim, a cada homem e mulher, meu Pai, que decidiram, meu Pai, hoje, Senhor, dar esse passo de fé, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e consagro, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu abençoo, meu Pai, nosso povo. Eu peço, abra as portas, favoreça, meu Deus, abençoe nosso povo, abençoe a igreja, eu abençoo o Ministério Mudança de Vida, favoreça o nosso povo, favoreça a igreja, favoreça o nosso povo, favoreça a igreja, favoreça, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida, favoreça o nosso povo, favoreça a igreja, favoreça o nosso povo, abençoa o nosso povo, abençoa a igreja. Eu consagro, eu declaro, meu Pai, projetos cumpridos, materializados, realizados, cumpridos. Meu Deus, nós declaramos, meu Pai, que cada situação hoje que representa esta vida financeira, essa situação, meu Pai, que parece aos olhos humanos é impossível. O Senhor é o Deus das causas impossíveis e nós acreditamos, meu Pai, no impossível se dobrando, no impossível se dobrando. Eu concordo, eu abençoo, meu Pai, e declaro, meu Pai, a materialização, a concretização, a realização dos sonhos. Eu concordo e abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro portas abertas, eu declaro favor, eu declaro a graça, eu declaro uma restauração, eu declaro uma prosperidade. Receba a sua provisão hoje aqui, receba a sua provisão, receba a sua provisão, receba a provisão, meu Deus. Abençoa o nosso povo, abençoe o nosso povo, favoreça, materialize, responda, meu Pai. Nós abençoamos, nós declaramos respondidos, meu Pai, nós declaramos respondidos, abençoados. Nós consagramos o nosso povo, nós consagramos a igreja, nós consagramos o Ministério Mudança de Vida, Pai, no Teu favor. Nós cremos no Teu favor, nós cremos no Teu favor, nós cremos em resposta. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu abençoo o nosso
nosso povo. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Peça a Deus, abra sua boca e entre em guerra no mundo espiritual. Eu declaro, meu Pai, que o Senhor está favorecendo, o Senhor está cumprindo, o Senhor está, meu Pai, dando a provisão, o Senhor está dando a resposta, o Senhor está dando a resposta, o Senhor está dando a resposta para o nosso povo. Eu declaro o nosso povo respondido, o nosso povo respondido. Receba a sua resposta, receba a sua resposta, receba a resposta, receba aquilo que você veio buscar, receba aquilo que você veio buscar, receba aquilo que você veio buscar, recebam aquilo que vocês vieram buscar. Eu declaro, você está recebendo aquilo que você veio buscar, vocês estão recebendo aquilo que vieram buscar, aquilo que vieram buscar. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo recebendo, sendo respondido na noite, meu Deus, esta segunda-feira, dia 21, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, em respostas, eu creio, meu Pai, em provisão, eu creio em respostas, eu creio, meu Pai, em provisão, eu creio, meu Pai, em resposta. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, meu Deus, as bênçãos do céu sendo derramadas, meu Pai, na vida do nosso povo. Meu Deus, eu declaro que aonde Ele colocar as mãos, prosperará, crescerá, florescerá. Eu declaro uma restauração em todas as áreas. Eu declaro, meu Pai, que todo este peso, todo, meu Pai, esse cansaço, caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, e consagro, meu Pai, nosso povo. Eu abençoo, meu Pai, e consagro, meu Pai, nosso povo. Eu declaro, meu Pai, nosso povo, meu Pai, vivendo os maiores milagres. Meu Deus, eu declaro o nosso povo sendo elevado, sustentado. Eu abençoo, meu Pai, e declaro, meu Deus, a materialização dos sonhos, o cumprimento de promessas, o cumprimento de promessas, o cumprimento de promessas na vida do nosso povo. Receba aquilo que você veio buscar, receba a tua vitória nesta segunda-feira, receba a tua vitória nesta segunda-feira, em o nome do Senhor Jesus. Receba a tua vitória nesta segunda-feira. Eu consagro, meu Pai, eu abençoo, meu Pai, declaro, meu Pai, materializado, concretizado, realizado, respondido na vida do nosso povo. Eu creio, meu Pai, em respostas, eu creio, meu Pai, em definições, eu creio, meu Pai, em respostas, eu creio, meu Pai, em definições, eu creio em respostas, eu creio em definições. Seja livre, veja o Senhor libertando, curando, transformando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, eu declaro, meu Pai, os nossos propósitos materializados, concretizados, realizados, cumpridos, para a honra e para a glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Declare no mundo espiritual, neste dia 21, eu estou sendo respondido, eu estou sendo respondido, eu estou sendo respondido. Fale com Deus e agradeça a Deus por aquilo que você veio buscar. Eu oro, meu Pai, e eu peço que o Senhor visite a cada coração, meu Pai, porque muitas vezes tem o coração, meu Pai, de dar o passo de fé, mas ainda tem muito medo, ainda, meu Pai, não acredita. E eu peço, meu Deus, que esse espírito de coragem, de força, de amor, de domínio próprio, venha tomar o coração do nosso povo. Meu Pai, que a partir de hoje, meu Deus, aquilo que o prendia em Harã, eu declaro que todas estas travas, essa fundação líquida na areia, aquilo que até então você achou que era uma segurança, a partir de hoje caindo por terra, e você está saindo hoje de Harã. A partir de hoje, essa mentalidade, diga para o Senhor, a minha mentalidade, se havia resquícios de Terá, a partir de hoje, havia resquícios de Terá, a partir de hoje, ele está ficando aqui hoje. Eu não sou Terá, nunca mais serei Terá, e toda esta maldição hereditária de Terá, que há muito tempo está na minha família, está no meu negócio, está na minha empresa,
está na minha mentalidade. Eu quebro, anulo, cancelo e destruo. Em o nome do Senhor Jesus, eu estou livre. E a partir de hoje, eu vou tomar posse da minha Canaã. Qual é o nome, qual é a sua Canaã hoje? Eu quero que você fale. Qual é a sua Canaã? Qual o nome da sua Canaã? Que é aquilo que parece impossível. Sim, você pode até falar, bispo, esse lugar até está ocupado. Mas quem disse que a terra é tua? É o Senhor. E não importa aquele que era proprietário do nome, do lugar, Deus vai tirar o ímpio e colocar o justo. Então hoje pode até estar ocupado este lugar, mas Deus está dizendo que este lugar é seu. Da mesma forma, quando Ló saiu, Deus mostrou a terra. E declare hoje: Ló está saindo da minha vida. O véu está sendo tirado dos meus olhos. E a partir de hoje você vai neste lugar, da mesma forma que Deus disse a Abraão: percorra a terra, porque aquilo que você pisar é seu. Você vai tomar a posse desta terra e você vai pisar neste lugar, porque ele será seu. Eu declaro que aquilo que você pisar será seu, mas somente aquilo que você pisar. Se você não pisa, não vai ser. Aquilo que você tocar, aquilo que você testificar, você vai lá e tocar: isso aqui é meu, esse lugar é meu, essa casa é minha. Eu creio, meu Pai, que aqui sai, Senhor, meu Deus, muitos e muitos testemunhos, milagres, meu Pai, respostas no dia de hoje. Eu declaro hoje respostas e definições na sua vida. E neste dia, eu quero que pela fé você visualize o lugar que já é seu. Eu quero que você visualize este lugar, a sua conta bancária, qual é a empresa que você vai trabalhar, qual é o lugar que você vai abrir outra filial, qual é o seu salário, qual a partir de hoje, qual é o valor que você vai se comprometer em assumir com Deus. A obra de Deus, eu vou me comprometer hoje, a partir de hoje eu quero romper, eu decido hoje. Eu não quero fazer, não faça pela emoção, porque a Bíblia diz que é melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. E eu não estou dizendo para te intimidar isso não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que nós temos uma oportunidade hoje de romper. E aquilo que eu pisar, aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, Ele vai me dar a condição de realizar. Se Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus está apontando, Ele vai pagar esta conta. Então creia, porque isso é fé. É quando você crê e pisa, e toca, e espera. Porque como nós vemos, os maiores milagres, algo extraordinário Deus está fazendo. Pessoas conquistando sonhos, sem gastar R$1 por eles. Pessoas, ao invés de ter 30 clientes, tendo um que vale por 30, vale por 50 clientes. É isso que Deus faz. Ele adora frustrar os planos do homem, porque o homem faz planos, mas o propósito é de Deus. E do jeito que Deus faz é muito melhor do que o nosso. E o que Deus quer? Confie nele até o final. Confiança total, plena, integridade. Eu consagro, meu Pai, ao nosso povo, e eu declaro, meu Pai, sonhos materializados, concretizados, realizados no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e vamos realizar a oração da concordância em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento, e nós realizamos, meu Pai, como uma família,
meu Deus, de uma família. Nós concordamos com os nossos projetos, os sonhos, os pedidos. Meu Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu creio em respostas e definições, e nós cremos em respostas, que a partir de hoje, todos os sonhos, todos os pedidos, todos os sonhos, todos os pedidos, seja materializado, concretizado, realizado, meu Pai, cumprido, autorizado aqui hoje, em o nome do Senhor Jesus. E aonde, neste momento, declara que aonde você tocar, aonde eu tocar, prosperará, crescerá, florescerá, multiplicará. Aonde eu tocar, eu verei glórias, eu verei portas abertas, eu verei provisão, eu verei provisão. O Deus que multiplica, o Deus que cria tudo do zero, o Deus que cria tudo do zero, o Deus que bota ordem no caos com uma palavra. Ele está colocando ordem no caos da sua vida financeira hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que hoje é o dia de respostas. Hoje é o dia que as portas estão escancaradas, os portões dos céus estão abertos, e Ele está derramando bênçãos sem medidas para o nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. Receba aquilo que você veio buscar, 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 receba aquilo que você veio buscar nessa segunda-feira, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós agradecemos, meu Pai, nós agradecemos por essa palavra, Senhor. Obrigado, porque eu tenho certeza, Senhor, que aqui sai, Senhor, meu Deus, portas, vitórias, clientes, meu Pai, dívidas pagas, processos judiciais resolvidos, meu Deus, situações na justiça, situações trabalhistas. Eu creio, meu Pai, diagnósticos médicos caem por terra hoje. Não vai doer mais, não vai mais afligir, não vai precisar mais de medicamento. Não, você está liberando esta maca neste hospital. Eu creio, eu tomo posse, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, meu Deus, eu tomo posse desta oração. Eu concordo com esta oração. Eu possuo esta oração. Eu concordo com a oração do meu irmão. Eu me alegro com a vitória do meu irmão. Eu sou grato por aquilo que eu tenho. E eu creio que neste dia de hoje beberei do vinho novo. Verei a glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu emprego. Eu creio que hoje é um divisor de águas. Pela fé, faça um risco no chão, assim, com o pé. Faça um risco no chão, e a partir de hoje eu faço um risco no chão e eu saio deste lugar. Como Abraão, eu saio deste lugar e eu ando uma milha, eu dou um passo e eu dou uma milha, eu dou mais um passo, eu saio deste lugar e nunca mais eu vou voltar para Harã, para a glória de Deus,
em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Meu Deus, nós chamamos, nós te agradecemos, e eu acredito, meu Pai, no que o Senhor fez aqui, meu Pai. Eu acredito que os céus estão abertos e hoje nós veremos bênçãos sem medidas para o nosso povo. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Nós chamamos e nós te damos glória e já te agradecemos por aquilo que nós viemos buscar, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.